Todos. Bom dia, Carol, bom dia, Bom Ju, dia. bom dia a todos que me convidaram, né? Porque dessa vez eu não estou vindo a convite só da professora Marisete, né? Eu agora estou tendo convite de vocês para entrar na casa de vocês, né? Então eu estou entrando hoje mais à vontade que nunca, né? Porque vocês que me convidaram. Então, com licença, vamos tomar café todos juntos e muito obrigada pelo convite. Tá? Para quem não estava no nosso último bate-papo, eu sou Ana Paula Ricarte, psicóloga humanista, e venho aqui bater um papo, tá certo? Então a gente vai tomar um cafezinho e bater um papo inspirados, né, nesse tema que eu propus, que é o propósito e o significado, mas é um bate-papo e isso é o que me faz vir à vontade para entrar na casa de vocês, tomar esse cafezinho e conversar sobre um tema maravilhoso que dariam, sei lá, diversos encontros, né, para a gente conseguir finalizar esse tema, tá? Então, espero que todos estejam à vontade. Hoje eu não estou vendo ninguém, mas sei que estão aí batendo papo, tomando café já há algum tempo. E agora a gente vai falar de coisa séria, né? Mas é bate-papo. Tá? Então, com licença para eu começar. Bom, o que me alegra nessa questão de ser só um bate-papo, não uma palestra, ou então uma consulta, uma terapia em grupo, é porque eu vou poder expor um pouco da minha vida. Que infelizmente no consultório a gente não usa esse recurso com frequência, né? Do psicólogo se expor, falar dele. Né? Eu uso muitas vezes quando eu realmente sinto necessidade de poder estar tocando o meu cliente a partir das minhas vivências, das minhas experiências. Tá? Bom, para falar de propósito, eu vou começar citando uma biografia que eu amo e que depois que eu li realmente tocou em muitas coisas da minha vivência. Eu uso oferecer essa biografia para leitura de alguns clientes meus que eu sei que podem ser tocados pela história do Viktor Frankl, que ele escreveu um livro que é assim, inspirado na própria vida, né? Um livro biográfico chamado Em Busca de Sentido. E Viktor Frankl, ele criou a terceira escola de psicologia de Viena, né? Sendo que a primeira foi a psicanálise de Freud, a segunda é do Adler, né? Então, o Viktor Frankl, ainda muito jovem, ele tinha um propósito que era criar a logoterapia. Né? Só que ele é da época da Segunda Guerra Mundial e, infelizmente, ele sofreu o Holocausto assim, de forma violenta, teve toda a sua família destruída e ele preso em 3 campos de concentração, sendo que um deles foi em Auschwitz. Né? Então, nesse livro, Em Busca de Sentido, ele fala da vivência dele lá nos 3 campos de concentração e o que diferenciava, né, as pessoas que estavam sendo dizimadas a milhares e alguns que sobreviviam, né, como ele sobreviveu ao primeiro, passou para o segundo, passou para o terceiro, até ser libertado. Né? Então, nessa vivência muito doída, onde ele detalha experiências horríveis, né, ele não sabia ainda que a esposa dele tinha morrido e ele tinha o propósito de viver para reencontrar a família e conseguir criar a escola de psicologia chamada logoterapia. Então ele aproveitou o limão e fez uma limonada de uma forma maravilhosa, que é esse homem chamado Viktor Frankl, né? Porque ele aproveitou todo esse momento doído dele para pesquisar o que ele já havia estudado para a logoterapia, que uma vida sem sentido dificulta a sobrevivência, né? E uma vida com sentido, ela faz com que a gente se reinvente diante das dificuldades da vida. Né? Então, agora, nesse momento que a gente está vivendo, essa visão, né, da logoterapia está escancarada. Assim. A gente está vendo muito, eu pelo menos, estou vendo muitas pessoas se transformando no momento de pandemia. E eu mesma já aproveitei a pandemia também para me reinventar um bocado. Né?
Então, o Viktor Frankl diz, entre outras coisas, né, é muito bonita a logoterapia, mas entre outras coisas ele diz que o indivíduo ele tem condições de fazer o seu espírito crescer diante das adversidades. Então, diante do que você não pode modificar, você tem todo o potencial para modificar você mesmo, né? Assim como ele fez, né? Então, ele aproveitou para confirmar essa teoria de que quem tinha um propósito de vida aproveitava aquele momento de muita dor, de muita dificuldade, de muita tragédia, né? A gente sabe que o Holocausto é algo terrível e principalmente lá em Auschwitz eles sofreram muito, né? Quem passou pela prisão de Auschwitz. E ele aproveitou ali para comprovar o estudo científico que ele já vinha fazendo e percebeu que realmente as pessoas que sobreviveram junto com ele tinham um propósito na vida. Bom, o que é o propósito? O propósito é o que motiva a gente a viver, né? Então a gente precisa de uma motivação que é o motivo para a ação. Então todos os dias quando acordo motivada, eu tenho vários motivos para as minhas ações do dia, né? Muitas pessoas acordam sem motivação nenhuma. Então, o propósito ele passa de uma motivação. E se a gente quer dar um propósito ou um significado, né? O significado ele já confirma o porquê da nossa existência, né? O para quê da nossa existência. Então, o propósito e o significado, um propósito vai dar a motivação para que viver, né? Porque eu acordo, porque eu vivo, porque eu amo a vida, e o significado ele vai ratificar a nossa existência, o para que existir, né? O que a vida espera de nós também, né? Bom, então ler o livro do Viktor Frankl, eu mandei todos os livros que eu vou citar aqui hoje, eu mandei para Carol, né? A biografia para depois quem tiver interesse em conhecer, são livros inspiradores, tá? Então eu estou falando agora do Em Busca de Sentido do Viktor Frankl, que é a biografia dele, né? E depois que ele sai, então ele cria a terceira escola vienense de psicologia, que é a logoterapia. Ok? Então, isso é um pouquinho do que o propósito e o sentido da vida fazem em benefício das pessoas, né? Ou seja, quem tem um propósito não está no vazio existencial, né? Quando você se permite dar esse mergulho interior e encontrar dentro de você o que a gente conversou, né, no nosso último encontro, ir de encontro ao seu self, ao seu amor próprio, né, fazer silêncio, ouvir você, né, e buscar o que lhe motiva, né, buscar o que dá sentido à sua vida, buscar os seus propósitos de vida, né, você consegue achar toda a resiliência que você precisa para superar esses momentos difíceis que a vida oferece para a gente diversas vezes, né? Eu tenho 55 anos de idade e já passei por situações extremamente difíceis e sobrevivi a todas e estou aqui feliz da vida tomando esse café maravilhoso com vocês, né? E podendo dividir com vocês um pouco da minha experiência de vida, tá certo? A Carol está me pedindo alguma coisa aqui, eu sou loura, não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ela quer que eu clique aqui. Tá bom. Ok. Acho que foi isso. Tudo certo, Carol? Bom, então, voltando, né? Eu estou aqui tomando esse café com vocês e conversando, batendo papo sobre propósito. Ana, Né? tudo certo. Foi. É só que você pode clicar na galeria View, aí em cima na direita, para você ver os alunos, se você quiser. Não Tá. influencia Não, aqui a tá à tela, tá vontade. bom? Então Tá fica à bom, vontade. Carol. Obrigada. Estou à vontade. Bom, então vamos continuar o nosso bate-papo. Então, eu dei o exemplo do Viktor Frankl, como é importante a gente ter um sentido, um propósito na vida para sobreviver. E agora eu estou dizendo para vocês que para a gente encontrar essas motivações, o que nos motiva é dar um mergulho no self, né? Entrar em casa, entrar dentro de casa, né? Que a gente conversou no nosso último bate-papo. Então, a nossa casa é uma identificação que nós temos, né? E dentro da nossa casa tem tudo que a gente precisa para sobreviver, e também no nosso self estão as nossas potencialidades.
né? Quando você silencia e se ouve, né, e se permite mergulhar dentro de você, você vai achar motivações para viver e vai achar suas habilidades, né, para poder exercer essas ações. E todos nós temos diversas habilidades que a gente tem que estar se auto-pesquisando e se ouvindo e se conhecendo para poder utilizá-las, né? Bom, então eu sou uma pessoa que gosto muito de biografias, porque eu acho que hoje, né, e sempre, a gente precisa estar se motivando na história de vida de outras pessoas, né? Eu, quando era bem jovem ainda, frequentei muitos grupos de AA. E nos Alcoólicos Anônimos, a gente ajuda os iguais a nós, né, os alcoolistas, através de depoimento de vida, né? Então, o meu depoimento vai estar ajudando as pessoas que estão no meu grupo de reunião de AA, né? E o depoimento da vida deles também vão estar ajudando outras pessoas. Então, a gente lê biografias e vê exemplos como esse, né, do Viktor Frankl, ajuda a gente a encontrar os nossos próprios recursos para sobreviver, e não só sobreviver, como vicejar, né? Viver. Porque tem pessoas que se conformam com o sobreviver, né? Eu não, eu gosto de vicejar, eu quero viver, eu quero florir, eu quero usar o meu potencial, eu quero que todos os meus frutos alimentem as pessoas que querem ser alimentadas por eles, né? Bom, daqui a pouco eu dou prosseguimento nessa questão do propósito, do sentido da vida, né? Então, eu queria citar mais uma biografia que eu já passei para a Carol também, que eu li muito jovem ainda e que eu acho maravilhosa, que é a biografia da Elizabeth Kubler-Ross. A Elizabeth Kubler-Ross também, da época do Viktor Frankl, né? Ainda da Segunda Guerra Mundial, polonesa, se eu não me engano, mas pelo menos nasceu, viveu na Polônia, e também conheceu lá o Auschwitz, né? E ela descobriu, numa visita que posterior, né, à desocupação de Auschwitz, que tinham muitos desenhos de borboletas nas paredes das prisões, né, dos locais pequenos onde ficavam presos os prisioneiros que iriam ser queimados na câmara de gás, né? Então, enquanto eles esperavam para o que era evidente, né, a morte, que é o que a gente faz, a gente passa a vida inteira esperando a morte, né, sabendo que um dia ela vai chegar, e a dele estava ali, muito próxima, né? Então, ela viu que diversas prisões tinham desenhado borboletas. Hoje eu até me espantei com uma coisa interessante. Na época que eu li esse livro, ele chama Roda da Vida, da Elizabeth Kubler-Ross, a biografia que ela mesma escreveu. O do Viktor Frankl também, é escrito por ele. A capa do livro era uma borboleta, né? E hoje, quando eu fui pegar o link do livro para mandar para a Carol mandar para vocês, tiraram a borboleta e botaram um balão colorido, né? Depois eu vou até entender o porquê. Porque, para mim, aquela borboleta significava o que ela tinha visto no campo de concentração, né? Lá em Auschwitz. Era o desenho das borboletas. Por quê? A gente passa a vida inteira num casulo, que é a nossa vida, né? Esperando a morte para a gente virar uma borboleta, sair do casulo e sair voando por aí, né? Mas não, na verdade a gente morre várias vezes na vida, né? A gente passa por diversas fases na vida e a gente está se transformando sempre, né? Então, essa saída do casulo, essa transformação, né, de uma lagarta para uma borboleta, essa saída do casulo, ela vai acontecer diversas vezes na nossa vida, como aconteceu na vida da Elizabeth Kubler-Ross, né? Ela é uma médica psiquiatra, né? Ela morreu já. Médica psiquiatra que resolveu estudar, uma PhD, né? Que resolveu pesquisar, estudar a morte e o morrer. Então, ela fazia diversas pesquisas com doentes terminais. E ela conta, né, na biografia dela, é maravilhosa essa biografia dela, mas ela conta, entre outras passagens da vida, que várias vezes ela se transformou, né, um exemplo de resiliência assim, fantástico. Mas uma das passagens da vida da Elizabeth que está nesse livro, e fala, então, do propósito de vida, é que ela tinha uma fazenda nos Estados Unidos,
aonde lá ela estava com diversos doentes terminais hospedados na fazenda dela, aos cuidados da equipe dela, de tudo que ela tinha construído até então para poder realizar essa pesquisa dela que já existia há muitos anos, né? Então ela tinha essa fazenda com aidéticos, com doentes de várias doenças, né, lá, e principalmente os aidéticos, que na época tinha muito preconceito em cima de quem tinha AIDS, né? Então, enquanto ela estava com doentes terminais, portadores de HIV positivo, né, fazendo a pesquisa dela, os vizinhos resolveram, ou um vizinho, não me lembro, já faz muito tempo que eu li, resolveu incendiar a fazenda, né? E Elizabeth já tinha anos de carreira e já muitos escritos, muitas pesquisas feitas, né? E então ela sofreu esse incêndio na fazenda dela, onde ela conseguiu fugir com as pessoas que estavam lá hospedadas, mas perdeu todos os escritos, todos os resultados de pesquisa, foi incendiado, virou cinza, tudo que ela tinha trabalhado até então, né? Ela teve que passar por isso, né? Ver todo o material dela de pesquisa destruído pelo o preconceito, né, das pessoas em relação aos doentes terminais portadores de HIV. Mas ela se reconstrói, então é muito lindo. Ela tinha um propósito, né? A Elizabeth, ela tinha coisas para comprovar, ela queria ajudar as pessoas, ela queria escrever sobre a morte e o morrer, né? Ela tem um livro chamado A Morte e o Morrer, inclusive, né? Mas o bacana é ler essa biografia dela, porque aí ela conta como que ela, naquele momento, já com uma certa idade, não me lembro quanto, mas já passado da metade da vida, ela recomeça, né? Então não tem idade para recomeçar. Não tem idade para recomeçar. Eu, quando fiz a minha faculdade, a minha melhor amiga tinha aposentado no Senado Federal e foi fazer faculdade comigo. Ela estava com 55 anos, estava com 50 anos, formou com 55, né? Hoje eu tenho diversas clientes minhas que também estão na faculdade aí na faixa de 50 anos para poder exercer a psicologia que já está na veia delas, né? Bom, então essa é a história da Elizabeth Kübler-Ross, muito, muito bacana, muito motivadora, e eu estou mandando o link aí pela Carol para vocês, né? Aí agora eu vou falar de uma outra biografia que eu também amo, poderia falar de várias, né? Mas eu vou citar essas três porque está dentro desse tema que a gente está trabalhando, que é ter um significado, um propósito, que ajuda a gente a estar se reconstruindo sempre. Claro que temos que achar os nossos talentos para exercer, né? Bom, a outra biografia que eu não li a biografia dele completa, né? Mas li o que o biógrafo dele escreveu sobre ele enquanto estava estudando para fazer a biografia dele, né? Que teve várias entrevistas com ele, que foi conhecer ele pessoalmente e ficou muito tocado de ouvir a história de vida dele por ele mesmo, né? Eu estou falando aqui do Nelson Mandela. E o livro que eu me refiro são Os Caminhos de Mandela. Os Caminhos de Mandela é a impressão do biógrafo, do escritor, da biografia dele, que é um livro enorme, maravilhoso, que deve ser fantástico, que ele conta o que impressionou ele da vida de Nelson Mandela, dito pelo próprio Nelson Mandela, e como aquilo modificou a vida dele, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Que quando a gente tem inspirações, ídolos, pessoas que possam dar um caminho, né, a gente vai se moldar aquele caminho por confiar nele, né? Então, existe já uma história de superação como a do Nelson Mandela, que pode inspirar a minha superação, né? Então, nessa vida, é muito bom a gente ter pessoas a quem a gente possa se moldar, né? E se inspirar e ter motivo para a ação a partir dessas histórias de vida, por exemplo, né? Então, uma coisa que impressionou muito ele foi que Nelson Mandela ficou 26 anos, acho que 26, né, da vida dele, preso numa cela que ele podia abrir os braços e encostava nas paredes, né, um quadrado, não sei quanto dá, um braço aberto, 1,5 m, 2, 1 m e pouco, né? E ficou 26 anos lá. E duas coisas ajudaram Nelson Mandela a sobreviver, né, sem enlouquecer, né? Uma delas era a horta
que foi permitido que ele fizesse uma horta e ali ele plantava e doava a plantação da horta dele aos carcereiros, às pessoas que estavam ali para mantê-lo preso, né? Então, ele doava o melhor dele, o amor dele, para os algozes, né? Para as pessoas que estavam ali para mantê-lo preso mesmo, os carcereiros, as pessoas que estavam na prisão. Então, ele passou a vida inteira plantando, esperando, 26 anos da vida dele, esperando para colher e doando para as pessoas que precisavam, né? Precisavam do alimento dele. E o outro motivo que ele tinha para sobreviver é que ele queria libertar os negros da África, né? Ele queria libertar os iguais a ele, né? Ele queria libertar a humanidade, ele queria libertar os brancos, os negros e quem precisasse de liberdade, né? Então, ele estava preso e o propósito de vida dele era libertar os outros, os irmãos, os iguais, os que estavam em desvantagem, né? É muito bacana a história do Nelson Mandela, né? Então, o motivo dele sobreviver dentro de uma prisão mínima era alimentar o outro, libertar o outro. Interessante, né? E isso manteve ele vivo, entende? Então, às vezes, você acha motivação numa horta, literalmente, em esperar, né? O que é a vida, se não a espera, né? Uma eterna espera que a gente vive, né? Espera para as coisas acontecerem, né? A gente passa a vida inteira esperando, né? Bom, então eu indiquei essas 3 biografias aí para poder quem tiver interesse se inspirar também, né? E talvez achar os seus propósitos e os seus significados de vida na história das outras pessoas mesmo. É muito bacana isso, né? Muito bacana. É muito bom ter ídolos, né? Eu tive vários, vários ídolos que me ajudaram a sobreviver. Bom, aí o terceiro livro que eu indico, ele não é exatamente uma biografia da vida do autor, tá? Mas é inspirada na vida dele, também na experiência de vida dele, e fala dessa questão da meia-idade, né, da metade da vida, que eu acho que todos nós aqui já estamos dali para mais, né, da metade para quase o fim, e estamos indo, estamos tocando a vida, estamos gostando da vida, né? Então, esse livro chama Passagem do Meio, do James Hollis. Eu digo que ele é um pouco autobiográfico porque o James Hollis ele vem dizendo o seguinte, que depois que você já atravessou uma parte grande da vida onde você tem diversas obrigações, né, e propósitos de vida a cumprir, você pode parar, respirar, olhar para dentro de você, mergulhar lá dentro e ver o que a sua criança, o seu adolescente, né, o jovem que você já foi e que ainda não realizou, né, que é só seu. Porque o que acontece, né, ele descreve bem nesse livro, A Passagem do Meio, é o nome do livro, né? A gente tem alguns propósitos, né? Quando a gente é criança, é de estudar, se formar, né? Ter amigos, participar de grupos, se inserir socialmente, e formar a sua identidade, e se identificar com as pessoas e etc. Aí depois, um pouco mais velho, você vai para a universidade para preparar a sua profissão. Quase todo mundo tem essa oportunidade, quem não tem, pelo menos talvez deseje, quem não deseja vai buscar outros propósitos, né? Mas no geral seria uma ordem natural assim do esperado, que a gente infelizmente sabe que é a minoria no nosso país, mas você vai em busca da profissão. Em resumo, é isso que eu quero dizer, né? Independente de ter a oportunidade de entrar numa universidade e ter uma profissão, você vai em busca de como você vai sobreviver profissionalmente. Aí você consegue e vai se manter, né, através dessa profissão, outros vicejam muito mais, alcançam sucessos e famas e etc. Mas outros, pelo menos, têm como manter a sua família, né? E vai constituir família, também não é todo mundo que deseja constituir família, ter filhos, etc. Mas, na maioria, é o padrão, né? Então, você vai ali viver para os filhos, supondo, né? Então, eu estou falando também de uma porção, né, de pessoas, mas quem não está vivendo para filho, está vivendo para cachorro, para mãe, para marido, para filha, né? Você acaba tendo propósitos externos, tá?
que motivam as suas ações, como trabalhar, ganhar dinheiro, manter, né, e etc. E aí depois, quando você já está com a vida mais ou menos estabelecida, que é essa meia-idade, né, os filhos também já foram casar, ou já saíram de casa, ou já estão encaminhados na vida, ou você aposenta também, né? E então você cumpriu diversos propósitos diante da vida. Alguns só por exigência social, você acaba cumprindo, né? E vivendo dentro de padrões que a sociedade exige para poder você ter a chance de também cumprir alguns propósitos e tal. Só que depois de um determinado momento da vida você está livre, né? Você está muito mais livre dessas coisas pré-estabelecidas de sobrevivência ou de criação de filho, etc. E então é nesse momento que você vai ao encontro de si mesmo, através de uma terapia, ou de um mergulho interno, ou de uma intenção, por diversas maneiras, né? E encontra lá dentro de você algo que reacende a sua chama, né? Ou seja, algo que lá atrás foi uma brasa efervescente e fazia, né, você ter desejos e vontades, etc., e que agora está ali, escondido debaixo das cinzas, né? Mas se você começar a soprar e olhar para ela e querer que ela vire uma brasa incandescente novamente, ela vai viver, né? Quem já passou por essa experiência, né? De ficar jogando ar numa brasa que estava quase morrendo, né? E ela reacender e muitas vezes fazer fogo e fazer labaredas altas, né? Então, a proposta do James Hollis é por aí, você dá esse mergulho interno e achar essa chama que está quase apagando dentro de você e dar ar a ela, dar vida a ela, né? Fazer com que esse desejo seu que foi esquecido seja um motivo para você se autorrealizar agora, na passagem do meio, né? Que não tem mais filho, não tem mais neta, né? A sua vida agora é você com você mesmo, né? E se tiver um pouquinho de amor próprio, que eu falei muito pouco de amor próprio no nosso último encontro, mas espero ter oportunidade depois de ficar horas falando sobre esse assunto que é perfeito. Se você tem amor próprio, se você já tem autoobservação, se você se conhece, se você se percebe, se enxerga, se olha, se gosta, se ama, se admira, você conhece o seu potencial, né? Porque se você se ama, precisa ter amor, admiração, respeito, né? Parceria com você mesmo, fechar nas suas questões, né? Você com você mesmo. Se você já tem um pouco disso, fica mais fácil de fazer essa brasinha virar uma grande labareda de fogo, percebe? Então, esse é o livro do James Hollis chamado A Passagem do Meio. Tá? Bom, aí eu vou me aproveitar desse momento, não tem como eu não me aproveitar desse bate-papo, porque isso é muito raro, né? Na minha vida, na minha carreira, eu não tenho muitas oportunidades de falar de mim, né? Minha profissão não permite que eu fique falando de mim para os meus clientes. Às vezes eu falo, principalmente em terapia de grupo, que eu me exponho mais, eu falo bastante de mim, mas eu aprendi que a gente pode, através da nossa história de vida, das nossas experiências de vida, estar ajudando as outras pessoas a se motivarem, ok? Então, quando eu era muito nova ainda, sei lá, 16 anos, 17 anos, eu já frequentava grupos de AA, né? Eu sou um alcoolista, né, em recuperação. Hoje eu tenho 16 anos sem colocar o primeiro gole na boca, né? Assim, tenho muito orgulho de mim por isso. E lá, né, nessas experiências que eu tive no AA, eu gostava muito de falar de mim, muito, muito, né? Eu já fazia terapia, eu já sabia falar de mim, das minhas questões, e o que eu gostava e descobri, né, depois que eu parei de beber, principalmente, é que eu tenho o dom, o talento, né, o desejo, a motivação de ser um beija-flor, né, de ajudar as outras pessoas a vicejarem. Eu me formei bem mais velha, né, eu fui fazer a minha universidade, eu já tinha 35 anos, me formei com 40, mas muito antes disso eu já estava engajada nessa missão que eu descobri lá atrás, né, que eu podia ser um beija-flor,
e ajudar as pessoas a vicejarem. E assim seguir esse caminho, né? Muito bacana, amo. Graças a mim mesmo e às pessoas que me ajudaram, né? Que me foram exemplos e modelos e minhas ídolas, né? E meus ídolos. Graças a eles eu estou aqui e tenho muito sucesso, né? Eu sou uma profissional de agenda lotada e tenho o prazer de ver muitos resultados positivos nas minhas sessões de terapia e muitas pessoas vicejando mesmo, sabe? Usando o seu potencial para ser feliz, né? Para florir, para viver plenamente, né? A vida. E é muito bacana. Bom, mas quando eu era ainda muito guria, né? E algumas pessoas já conhecem a minha história, outras não. Eu dava esses depoimentos e os meus depoimentos ajudavam muitas pessoas porque eu, de fato, sou uma resiliente, né? Eu venho de uma família de nordestinos, onde eu sou a quinta filha, né? Eu vou falar como psicóloga porque não tem como não falar, né? Eu sou psicóloga e já conheço a psicologia desde os meus 23 anos de idade, aonde eu comecei a fazer a minha terapia, né? O meu caminho com uma psicóloga que eu admiro demais, chamada Teresa Gaioso, que foi a minha grande inspiração, né, de vida, porque lá eu me formei, né, com a Teresa Gaioso, e lá eu aprendi a ser psicóloga, e lá eu aprendi a me conhecer, aprendi a me amar, aprendi tudo da vida, né? São 30 anos de Teresa Gaioso, mais 32 anos eu tenho Teresa Gaioso na minha vida e foi a minha escola, minha mestre. Ela está ótima, continua trabalhando, uma pessoa que até hoje me inspira e eu sigo ainda os caminhos que ela me ensinou, né, Teresa Gaioso. Mas a minha história de vida é a seguinte, né, para eu não me perder também, porque vocês estão me ouvindo. Eu sou a quinta filha de um casal nordestino que já não queriam mais filhos, né? Então minha mãe me teve com quase 40 anos. E isso gera na criança uma mensagem do tipo: você não deveria existir, né? Você não foi programada e você não deveria existir. Hoje eu escuto da minha mãe ela me chamar de minha Aninha e dizer que me ama loucamente, que bom que eu vim na vida dela, né? Mas isso na época ela não sabia. Bom, aí já tinham 2 casais, eu sou a quinta, recebi essa mensagem, né, de que eu não fui programada, que eu não deveria existir. E ainda dei o azar de estar numa família onde o meu pai tem um distúrbio de personalidade, que ele abusa sexualmente das filhas, né? Mas no meu caso eu vou falar de mim, né? Então eu fui abusada sexualmente desde os 2 anos e pouco, onde eu tenho lembranças, né? Até mais ou menos os 15 anos de idade. Não, tudo isso não, menos, uns 10, 12, sei lá. O que é o abuso sexual, né? Hoje a gente está aí com um caso terrível dessa menina de 10 anos de idade, que sofreu esse estupro do tio durante tantos anos, né? Então, existe o abuso sexual que não tem estupro, e existe abusos sexuais com estupros, né? No caso do meu pai, ele era um bulinador. Ele abusava de mim sexualmente, mas ele só bulinava, né? Cheio das desculpas, das coisas dele. Mas isso é uma doença, é uma perversão, né? Você bulinar do próprio filho. E para a criança, isso traz traumas ruins, né? Porque que mensagem que você recebe, né? Meu pai está me bulinando desde que eu sou criança, né? A pessoa que deveria me proteger abusa de mim, né? E ainda tem a questão da culpa que a criança sente, né? Eu devo atrair isso, eu não sou boa o suficiente para ser respeitada, né? Eu devo ter as minhas culpas pela falta de respeito, eu deixo, ou coisas parecidas, geram esse tipo de culpa na criança, sendo que não existe essa culpa, né? Essa culpa é uma fantasia da criança. Porque o único culpado numa situação dessa é o adulto, é quem tem o discernimento para evitar esse tipo de problema numa criança, né? Então, ele é o único e exclusivo culpado. Então, às vezes as pessoas passam por bulinações, por esse tipo de problema dentro da família e não entende que isso é o abuso sexual. Não precisa ter estupro, não precisa ter penetração, violência, nada disso, né? Pode ser aquele abuso velado,
parecendo carinho, mas não é carinho, um olhar que a criança receba de um adulto que tenha desejo sexual nela já é um olhar abusivo, né? Então, a criança ela pode passar por diversos tipos de abuso e nunca ser classificado como um abuso, né? Porque ela pensa, poxa, para eu dizer que meu pai abusou de mim, ele precisaria ter me estuprado? Não, não precisaria, né? Bom, mas voltando para a minha história. Então, eu fui abusada pelo meu pai muitos anos e logo entrei no alcoolismo. Eu tenho lembranças que com 5, 6 anos ele deixava eu tomar vinho, né? E tenho lembranças com 10, 12 anos de idade empilhando copo de cachaça, né? Fazendo porradinha. Bebia escondido as bebidas dentro de casa também, né? Então, a minha válvula de escape disso tudo era o álcool, né? Dessa violência que eu sofria veladamente era o álcool. E eu mergulhei no álcool muito cedo, né? Mas como todos nós, humanos, a gente tem isso e o aquilo, né? Então eu passei muito tempo da minha vida vivendo esse lado destrutivo, mas na minha essência, na Ana Paula, aquela criança que não tinha nada a ver com pai e mãe, né? Que é uma criança que tem direito à vida, direito a vicejar, direito a exercer os próprios talentos e ser ela mesma, né? Então, dentro da criança, Ana Paula, existiam muitas coisas boas, né? Então, ao mesmo tempo que eu buscava a bebida, o álcool, como válvula de escape, eu também muito cedo busquei a yoga, muito cedo busquei a natureza, né? A liberdade que eu tinha de ser a quinta filha, né? Então já não estavam com muitas regras para cima de mim. Eu, muito novinha, com 12 anos de idade, eu tenho lembranças que eu fumava maconha bem cedo, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, ia caminhando até a escola de yoga, chegava lá às 6 da manhã, era uma vivência muito boa, que me dava muita vida, né? Eu fazia yoga lá no GFU com o professor Homero, e ele tinha a prática de começar a yoga do lado de fora, mesmo no inverno, no frio, né? Ele começava aquele yoga do lado de fora da casa, a gente fazia um aquecimento lá da yoga e depois a meditação, a gente entrava na casa, tomava um banho, botava uma roupinha branca e ia fazer a meditação da yoga e ainda alguns exercícios de respiração dentro da casa. E aquilo para mim era muito acolhedor, né? Eu me sentia acolhida por um homem chamado Homero, que era um professor, que era uma pessoa que estava ensinando só bondade, e ali eu podia ver, né, que existiam homens bons, e eu era muito nova, né? E que existia a yoga, existia o autoconhecimento, existia essa limpeza, né, que a gente fazia todos os dias antes de botar a roupinha branca, né? E aquilo me fazia muito bem, né? Mas muitas vezes eu frequentei essa yoga então dos meus 12 até os meus 17 anos, mais ou menos. Era antes de ir para a escola. Eu morava na 106 Sul, a yoga era na 704 e eu estudava no Objetivo ali da 904, né? Onde é a UPS hoje, a faculdade, né? Bom, então naquela época eu tinha esse hábito bom que tinha a ver com a minha essência, não foi ninguém da minha casa que disse para eu fazer yoga, ninguém me ensinou, eu simplesmente buscava essas coisas, né? Como muito nova eu também trabalhei no Projeto Cabeças, eu estava sempre buscando o que me fazia sobreviver, né? O meu instinto de sobrevivência. E aí, depois desse período longo em que eu fazia yoga, eu também me destruía, né? Que é a coisa do ser humano, você tem as duas coisas. E a minha mensagem de autodestruição, ela era muito forte, né? Então, através do álcool, eu seguia me destruindo, porque eu ia para a yoga de manhã cedo, mas de noite eu ia para as boates, frequentava as boates de quinta até domingo, e sempre o álcool, 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 álcool me destruindo. Mas aos meus 23 anos de idade, eu tive um anjo, né? Porque quando a gente pratica a positividade, quando a gente entra nessa vibe de estar ligado à natureza, de estar praticando yoga, né? Respirando, olhando para si, você entra numa positividade que acaba atraindo pessoas positivas para a sua vida, né? E então eu tive uma sogra que olhou para mim, né? Que me observou, que me amou, a mãe da minha primeira companheira, e fui morar com elas, né? E essa mãe, minha sogra, né? A mãe da minha companheira, ela olhou para mim, né?
a minha família não olhava, minha mãe não olhava, meu pai não olhava, ninguém olhava, e ela olhou para mim e disse: Ana, você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. Esse álcool não lhe faz bem. Esse álcool está tirando você de você mesma, né? Porque ela conhecia os dois lados meus, né? Ela ia comigo de manhã cedo para a água mineral, quase todos os dias a gente ia para a água mineral, e depois à noite eu saía para beber, né? Eu estava sempre bebendo, sempre bebendo. E num verão, onde a gente foi passar o verão em Cabo Frio, né? Que a gente ia sempre, e nesse verão eu bebi muito, 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 muito. Era a época da Guerra do Golfo, não sei que ano foi isso. E estava todo mundo muito mobilizado, né? As pessoas sensíveis estavam muito mobilizadas em relação à Guerra do Golfo. E foi um verão onde eu bebi muito. E no final, na vinda, essa minha sogra, que já tinha passado pela experiência de se reconstruir num processo terapêutico, né? Já tinha passado pela experiência de se conhecer numa terapia de grupo, numa biodança, e mudou a vida dela naquela época. Né? Isso a gente está falando de 1988, né? Eu tinha 20 e poucos anos. E aí ela já tinha passado por essa experiência, ela pegou na minha mão e falou: olha, você vai ali conhecer a Teresa Gaioso. Né? Você vai lá só conhecer a Teresa Gaioso. Teresa Gaioso me fez muito bem, que ela fez grupo biodança e terapia com a Teresa Gaioso e ela mudou a vida dela nessa época, né? Então ela me levou até a Teresa Gaioso e eu sou eternamente grata, eternamente grata. Eu acho que nesses 20 e tantos anos que eu tive esse anjo da guarda na minha vida, eu acho que eu não passei nenhum ano sem agradecer a ela. A gratidão por ter tido uma pessoa que pegou na minha mão e me levou até uma terapia, né? E lá eu conheci a minha mestre e fiz um processo terapêutico lá muito longo, né? Que eu comecei então em 1988. Em 92 eu já tinha acabado um grupo profundo de terapia, fazia biodança, fazia grupo, fazia terapia e também já estava mudando a minha vida, né? E em seguida, eu, encantada com a psicologia, com o que a psicologia fez na minha vida, né, dessa mudança que ela gerou na minha vida, eu resolvi estudar psicologia. Né? E eu era uma pessoa que não tinha ainda um rumo. Né? Eu já tinha pensado em fazer engenharia. Eu trabalho desde os meus 15 anos de idade, né, para sobreviver. Eu saí de casa aos 17. Então, eu trabalhei muitos anos da minha vida antes de ser psicóloga, né? Eu já tinha a minha maneira de sobreviver, mas não tinha parado ainda para estudar e me apaixonava por cada livro que Teresa me dava, cada indicação que ela me dava, cada momento terapêutico que eu passava ali ao lado dela, para mim era uma oportunidade que eu tinha de aprender. Né? E o meu interesse, a minha sede, a minha curiosidade pela psicologia era enorme. Né? Mas, como eu disse, eu só tive a certeza de que eu podia exercer a minha profissão de maneira brilhante depois que eu parei de beber. E eu parei de beber por causa de uma cliente minha também muito que era alcoolista e eu me sentia muito cínica, né, de estar ali tentando ajudá-la com o alcoolismo e eu não, né, passando pelo mesmo problema e sem conseguir sair dele. Né? Mas eu saí, estou há 16 anos sem colocar nenhuma gota de álcool na minha boca e podendo investir em mim. Né? Então, o parar de beber era um dos propósitos, um dos meus propósitos de vida. Né? E depois que eu consegui esse propósito, eu dei significado à minha vida, que é o nosso tema, né, de hoje. Propósito e significado. Então, o que justifica a minha existência para mim mesma é o meu poder pessoal, né, de ajudar. Aliás, eu vou mudar essa frase que eu não gostei dela de jeito nenhum. É a minha apoderação, né? É eu ter me apropriado, a apropriação. Fica muito melhor assim. Eu ter me apropriado, eu ter tomado posse do meu potencial durante esses processos terapêuticos e todas as formações que eu fiz lá, junto com a Teresa Gaioso. Eu participei de formação de 2 grupos de 5 anos lá dentro, e depois eu fui trabalhar junto com ela, vários anos trabalhando com a Teresa, com terapia de grupo, e com o Cedro Freire, e eles foram minhas escolas, e a gente nunca parou de estudar e fazer cursos e lá dentro, né? E aprender com tantos psicólogos e tantas pessoas bacanas que me acolheram lá na Teresa Gaioso, onde eu aprendi muito, muito, muito mesmo.
E então é interessante que nesse processo de reconstrução eu me apropriei do meu talento, do meu dom, que é poder ajudar, né, estar junto, ser parceira das pessoas que têm interesse de se autoconhecer, né? As pessoas que me procuram com o intuito de se autoconhecer e ser feliz, né? Porque a grande busca da gente é a felicidade, a autorrealização, né? O que eu estou chamando aqui de vicejar, né? Então, eu descobri que eu posso estar junto com essas pessoas e que a minha experiência de vida e tudo que eu me dediquei a estudar pode facilitar que essas pessoas também vicejem e floresçam como eu, né? Então, eu sou muito grata a tudo que eu aprendi lá com Teresa Gaioso, Luiz Sérgio Freire e outros tantos psicólogos e colegas que formaram junto comigo, Neuza Zimmer, essas pessoas todas, né? O meu anjo da guarda hoje, que me levou até a Teresa Gaioso, pode estar me assistindo ou não, mas muitas pessoas conhecem, que é a Maria Lúcia da Cunha Martins. E Maria Lúcia é uma pessoa incrível, que também é extremamente resiliente, tem amor próprio e mudou a vida dela, né, lá atrás, no processo terapêutico, e ajudou para que eu possa mudar a minha, né? Então, um dos meus ídolos, uma das minhas ídolas, é a Teresa Gaioso, né? E o Cédro Freire, e todas as biografias que eu li. A gente precisa dessas motivações, desses exemplos, para que a gente possa estar se inspirando para seguir os caminhos da vida, porque a vida não é fácil, né? A vida não é fácil. A minha vida não foi fácil, a da maioria não é fácil, mesmo quem alcança alguns propósitos financeiros e acha que vai ter o equilíbrio, a paz, porque tem dinheiro, porque tem, às vezes não encontra, né? A vida continua trazendo dificuldades e você tem que estar de posse do seu potencial para que você possa fazer daquela brasazinha que estava ali apagando uma labareda e essa labareda possa espalhar muitas coisas boas por aí, né? Então, outra coisa importante de colocar aqui bem rapidamente, eu acho que já deu meu tempo, até já passou, né? Nossa, como o tempo passa rápido. É a questão de você encontrar as suas motivações, né? O que dá motivo para a sua ação. Ok? E eu encontrei a minha motivação em poder ajudar as outras pessoas a vicejarem, porque eu vicejei, né? Porque eu sou resiliente, porque eu sou uma vencedora, né? Porque eu investi no meu amor próprio, porque eu investi nas oportunidades que a vida me deu, né? Que os meus anjos da guarda me levaram. Porque também tem isso, né? Muitas pessoas têm anjo da guarda, mas não aceita, né? Não deixa o cavalo alado passar, né? Eu na minha vida eu não deixei, né? Os meus cavalos que estavam prontos para que eu montasse e cavalgasse muito, eu montei em todos eles e fui em frente, né? E hoje eu sou uma vencedora. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Já venci, né? Mas ainda tenho muitos propósitos e ainda tenho muito sentido em continuar vivendo, né? Os meus recursos, que foram a yoga, a psicologia e etc., eu continuo usando deles diariamente. A meditação, porque a meditação ela modifica o cérebro da gente para o positivo, né? Ela faz com que a gente melhore o funcionamento do lobo pré-frontal esquerdo e, ao você melhorar o seu cérebro, você se torna uma pessoa muito mais positiva, né? E o positivo atrai positivo, isso aí vocês não tenham dúvida. E as conexões positivas que você passa a fazer, né? Que a gente precisa do social, né? Nós somos biopsicossocial, a gente precisa cuidar do nosso ser, enquanto ser biológico, né? Se alimentar bem, dormir bem, acordar cedo, procurar paz de espírito, né? Procurar estar em paz, procurar estar em tranquilidade, etc. A gente precisa do social até para ter identificação e confirmações de quem você é, né? A gente se confirma no outro, a criança se confirma na mãe ou em quem estiver cuidando dela, né? A gente precisa do outro ser humano para saber que nós somos seres humanos e está realmente se alimentando disso, né? Dos aprendizados dos outros e etc. A vida ensina a gente através das outras vivências, das outras pessoas. Então, nós temos o biológico, o sociológico, né? O social,
e o psicológico. E é nesse psicológico que a gente encontra a potencialidade para poder seguir em frente. Tá tudo, toda essa riqueza para que a gente possa sobreviver está dentro de nós. Basta o silêncio e o autoencontro consigo mesmo. E aí, então, acho que eu falei demais, me deu até sede. Uau! Desculpem. Cadê? Pode abrir para as perguntas.